Sim? Alguém tem alguma pergunta pronta? Quer fazer alguma coisa? Falar uma coisa? Não? A primeira é que custa. É como no cu. Bom, eu não faz mal. Eu lanço aqui já a primeira pergunta ou a primeira conversa, não é? Que é para, e depois espero que vocês também possam fazer, está bem? Nós temos aí um microfone. É para fazer uma pergunta? Força. Olá. Força. Obrigado, desde já, pela iniciativa. Nada. É preciso ter colhões para ser o primeiro. Eu tenho, Boa. pelo menos anatomicamente tenho. Boa. Sim, Tem acho que luz. sim. Obrigado pela noite. Foi a minha primeira vez no segundo episódio. Ótimo. E Por acaso eu gostava de estar na primeira vez de um homem. Depois falamos sobre isso. Ok, boa. Espera. É assim, Bruno? Houve só assim, espera. Sim. Olha, o meu microfone, não? É um bafo no teu pescoço. Para a tua primeira vez, não sei se... Ok, está Não, tudo é bem. parvo, Está desculpa. tudo bem. Continua. Se gostares de gajos mais velhos, está tudo bem. Obrigado, muito obrigado, muito mesmo obrigado. Eu conheço este projeto em embrião, não vos conhecia a vocês e fui acompanhando um bocadinho este projeto. Precisa mais barulho aqui à volta disto tudo. Porém, como nós sabemos, esta é uma questão que até o Bruno já me conhece aqui um pouco, em relação ao humor e aos limites do que é o humor e os boundaries do que é que nós podemos fazer com o humor. Obviamente que eu consigo descartar isto tudo, descascar isto tudo e perceber que estamos a falar apenas do humor simples e não do gozo gratuito e avulso. Para vocês, falando na história e na questão dos deficientes, nas questões que nos incomodam mais como sociedade, onde é que vão os limites do humor? Sabendo que para alguns de vós não há limites, mas sabendo a pureza do vosso... Da vossa forma de estar, mas ao mesmo tempo gostava de saber, com 5 pessoas aí sentadas, onde é que vão os limites do humor. Sem querer fazer uma cena pesada, sim. down. Claro. Sim, conversar aqui um bocadinho, Claro, assim, porque eu próprio tenho necessidade de compreender aqui algumas coisas e rir Claro. de cenas parvas que tu disseste sobre os deficientes. Sim, E eu percebo que é avulso, gratuito e é de algum humor, até mesmo aquilo que é sexista. E lembras-te, eu perguntei lá atrás, não temos aqui milhares de humoristas, certo. Equilibrar aqui um bocado de energia. Claro. Eu gosto do equilíbrio, eu gosto do consenso e eu sei que isto é muito provocatório e obviamente que é bem disposto, mas gostava de saber a vossa opinião. Ok, Tá obrigado. Bem? Obrigado pela pergunta. Não sei alguém quer começar? Sim? Em relação a essa questão, né, a gente ouve-se muito falar disso e sobretudo pelos comediantes mais experienciados, mais badalados. Pronto, se for na minha opinião, eu acho que isto vale o que vale, mas os limites do humor está no próprio humorista. O próprio humorista é que põe os limites ao seu humor que ele quer fazer. Se ele acha que não deve tocar em determinado assunto, ele não toca e não faz humor sobre isso. Se olharmos para o humor como uma arte, né, como qualquer tipo de arte, não faz sentido impor um limite no humor, porque também não se deve impor um limite na pintura, na dança, no que for. Pois o que vem a seguir pode haver bom e mau humor, né? Como pode haver um bom e um mau quadro, e não é por um quadro ser mau que se vai impor um limite à pintura, né? E depois depende, uma piada pode ser má ou uma piada pode ser boa. Às vezes uma piada que toca em humor negro, ou ela é má ou ela é boa, mas é uma piada, mas não se deve impedir a pessoa de fazer o seu humor, o seu trabalho. O próprio humorista é que tem que pôr o seu limite, é só isso. É o que eu acho, não sei. Mas o público também pode dizer qual é o limite ou não. Por exemplo, se a piada pensas que é boa, mas se o público aderir ou não com uma gargalhada, se calhar pensas, se calhar a próxima vez já não faço esta piada, pode não ser tão boa. Será que depende também só do humorista ou também depende do público? É para ele em específico? Ou geral? Queres eu acho que o limite do humor está na cabeça de quem o ouve, mais do que tudo. Muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, o que nós dizemos não é a opinião que nós compartilhamos, é simplesmente uma piada. Faz sentido na minha cabeça, tem piada, mas não é isso que eu defendo. Eu passo muito isso porque a sociedade cabo-verdiana é uma sociedade extremamente machista.
Eu faço piadas extremamente machistas, mas o meu objetivo é que o homem cabo-verdiano encaixe a carapuça, não a mulher. Ok? E 90% das mulheres chamam de machistas e nunca entenderam o que eu quero fazer. Quando eu falo da piada de registar e pagar, a mensagem não é para a mulher, é para os 90% dos homens cabo-verdianos que não são pais, que só dão a queca, como se diz a queca mágica, porque nunca mais aparecem, e não registram a criança e não acompanham a criança. Acontece aqui, acontece em Cabo Verde, acontece nos Estados Unidos, acontece porque é uma coisa cultural. Então eu acho que o limite está na cabeça de quem ouve, porque públicos mudam. Já tive a mesma piada com reações incríveis e depois com reações tristes para nós. Então eu faço o que acho que tem piada, isso é uma opinião muito minha, eu faço o que acho que tem piada e depois a reação, e tens razão, pois é vossa, não é? Pode fazer sentido, pode ter piada, mas acho que o que nunca devem fazer é dizer ele pensa isso. A maior parte das vezes não, simplesmente tem piada. Eu quero pedir aqui desculpa aos meus colegas humoristas, vá. Mas o humor tem limites. Chama-se Twitter. 180 caracteres, não é? Vou escrever. Em relação ali ao convidado do Termoço, eu acho que não é uma limitação. É antes uma apreciação. Ou gostas ou não gostas. E o humorista segue o caminho dele e o espectador segue o caminho dele. Não se trata de uma limitação, mas meramente de uma apreciação. Vá. Okay, então vocês seguiram caminhos diferentes. Exatamente. Boa. Seguimos caminhos diferentes. Já agora, posso... É uma coisa que eu acho que também vocês devem continuar, porque depois eu passo o microfone, já não... porque, humor é uma coisa que faz bem a toda a gente, acho eu. Pronto, eu posso falar que reforça o sistema imunitário e que produz hormonas para a circulação sanguínea, mas, pelo menos aqui o Barreiro, que eu sempre achei uma cidade cinzentona, acho que isto é uma lufada de ar fresco e vocês devem continuar. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguém tem perguntas? Ninguém? Não? Quem é que quer falar um bocadinho? Eu já agora, eu também aproveito para falar um bocadinho, que é, eu acho que os limites do humor estão sempre na cabeça das pessoas. E obviamente que eu hoje acabei por optar por uma abordagem a bater mais no bebê, coitado, que pronto, há pessoas obstetras que, pronto, enfim, e deficientes e feios, seja o que for. Mas tento sempre fazer do ponto de vista de como é que pode ter alguma graça, sem estar a bater só no ceguinho, não é? Porque eu acho que aí é só estar a gozar, é só estar a dizer esta pessoa que tem cancro, é só isto. Não, tipo, ok, queres falar sobre pessoas que têm cancro, então como é que podes ter piada, não é? E é interessante, por exemplo, há um americano que eu achei que ele tem um programa no YouTube que fala sobre dentro das piadas, e ele fala com outros comediantes sobre piadas que supostamente a audiência, quando eles apresentaram as piadas, o feedback que a audiência deu foi isso é muito ofensivo. Portanto, a reação foi silêncio, ou foi bu, ou seja o que for. E uma das piadas que eles estão a falar estão a falar sobre uma pessoa que é deficiente mental, ou motora, já não me recordo. E o que é interessante é que o comediante, o que ele disse, que disse essa piada, o que ele disse foi: as pessoas que julgaram-me por ter dito aquela piada são as pessoas que não sofrem dessa deficiência que eu brinquei. Porque, na realidade, quem sofre de deficiências, o que aconteceu foi diferentes associações pagaram-lhe uma viagem, ele foi ter com eles, com diferentes pessoas com diferentes deficiências, e eles disseram assim: nós vimos-te, achámos-te imensa piada, mas nós vamos ajudar-te a ter ainda mais piada. E isso foi muito giro. Portanto, ou seja,
muitas vezes, lá está, os limites é na cabeça de cada um. Por isso é que eu no início, e vou abrir sempre estas noites aqui, que é, aqui somos todos livres. E obviamente que há coisas, há pessoas que acham mais piada, há outros que não acham tanta piada, mas somos livres. Portanto, se acham piada, riam-se. Se não acham, pá, não se riam, mas é livre e é sem julgamentos. E isso é que é o mais importante nesta noite e com vocês. E vocês são muito importantes nesta noite. Tá bem? Uma salva de palmas a vocês já agora, que eu não pedi. Força, força. É assim, é a primeira vez que eu aqui estou. Tenho pena de não ter estado na primeira. Já tive a oportunidade de falar contigo sobre aquela questão do autismo, etc. E é bom que se consiga ter esse tipo de diálogo depois. Quando se vem para uma sessão destas de stand-up comedy, deve-se vir de mente aberta. E independentemente de nos agradar ou não algum tipo de piada que seja dita, não devemos acatar aquilo como uma questão ofensiva. Gostei imenso, adorei. Tenho-te a dizer, peço desculpa, não fixei o nome. Rui. Não há pães feios, ok? Os pães numa fornada não são todos iguais e as pessoas não gostam todas da mesma coisa, mas acho incrível gozares com essa tua faceta que tu achas que não é tão bonita, ok? Fiquei também a gostar imenso da piada do gourmet, porque eu não sou fã do gourmet. Eu sou fã do comer à fartazana, ok? Mas é uma boa para guardar, uma cartada. Epá, olha, esta noite foi gourmet. Ok? Adorei. E obrigada. E voltarei com certeza sempre e vou divulgar. Obrigado pelo feedback. Obrigado. Elsa. Perguntas, força. Eu tinha aqui uma dúvida que é... Adeus, obrigado. Desculpa. Força. Obrigado. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. Força, desculpa. A minha dúvida pode ser para ti. Como é que isto apareceu e como é que começaram? Porque realmente eu até fiquei entusiasmado, porque como disseste que isto era fácil para os feios, eu ainda pensei, olha, se cá tenho alguma hipótese. O quê? Esse é o primeiro, né? Que é para teres tempo livre para pensar que estás a destruir a tua vida e tal. Como assim? Estavas a trabalhar? Estava, pá, pois era, é verdade. E agora estou aqui. E estou na passarela. Na realidade eu sou stripper lá na passarela. Sou a stripper de um pintelho. Eu é que sou... Não. Obrigado pela pergunta ou pela iniciativa. Eu acho que isto acontece porque, no fundo, em primeiro lugar, graças à Qualia, e sem... não sendo humilde, mas graças à Qualia, graças a mim, graças ao Bruno, à Cláudia, sim, à Qualia, e aos comediantes que acreditam e aceitam o nosso convite para vir cá, de facto fazer coisas que realmente humanizam. Porque nós aqui todos, né, somos comediantes, ou pelo menos tentamos ser, não é? E como é que é a nossa realidade? A nossa realidade, no fundo, é ir a bares que têm espaço, têm minutos que nos dão em palco e dizem assim, queres? Vem aqui. Mas é à borla. No máximo bebes umas cervejas, umas águas, mas mais do que isso não. Não és conhecido, não recebes nada. E é isto. Eu estou a mentir? Estou a mentir? Tu recebes? Eu não recebo. É mentira? Não é? É verdade, é verdade. É interessante, o único preto aqui é o único que ganha a fazer stand-up. eu vou só tocar num assunto. Pá, na realidade, eu sou fundador de stand-up comedy em Cabo Verde há 6 anos e eu faço solos, eu tenho 3 solos escritos nestes 6 anos e eu muitas das vezes tento fazer dinheiro com isto. Somos um mercado de 500 mil pessoas, onde a música é o nosso maior expoente da cultura e o stand-up está a começar. Eu, por muito esforço, eu entendo o que cada um faz aqui,
porque eu arrastei o stand-up nas costas durante muito tempo e continuo a arrastar. Hoje na praia os meus shows enchem muito por minha culpa. Quando eu faço as turnés por fora é um bocadinho mais difícil porque há uma distância muito grande entre Cabo Verde e coisa, e vou conseguindo fazer shows. Tive que fazer 3 solos para poder ganhar dinheiro, porque não tenho mercado para fazer um. Em Cabo Verde eu tenho um solo que já o repeti na praia 3 vezes e não vou conseguir repetir mais porque não há público, acaba. Então tenho que ir fazendo solos. Acabei o meu último solo, o meu primeiro solo foi depois de 5 anos, fiz um tema e escrevi-o de raiz. Tive 2 meses e meio a escrevê-lo. E depois apanhei os 5 anos de stand-up que eu tinha feito e construo um outro solo para poder fazer dinheiro. E faço o solo inteiro e quando chego a 1 hora e 10 minutos, olho para as folhas, porque eu já estava de tanto fazê-lo e só tinha os tópicos, ainda estava a meio da folha. E é o novo solo que eu tenho, que estarei aqui em Portugal e vou estrear em Cabo Verde. E reparei que faltava ainda. E o solo chama-se E Tudo o que Restou. Foi o que restou na página. E eu acho que quando pegaste nisso, isso é uma coisa... Os humoristas, em geral, tu tens isso desde que és criança, tens o sentido do humor. Uma das coisas engraçadas quando eu vou falando com o pessoal em Cabo Verde ou com o pessoal daqui, e vou dizendo, sempre dizem, era o gajo mais parvo da escola, era o gajo mais parvo de casa. Isso é uma qualidade e uma característica que tu nasces com ela. Depois fazer stand-up comedy, escrever piadas, é outra coisa totalmente diferente. Tens que ter o sentido do humor. E para mim, como é que começou? Eu estudei aqui, estudei na Lusófona, podem-se rir. E quando eu estava a fazer o meu trabalho final de curso, o meu colega, eu estava tão estressado a fazer o trabalho, e eu lembro-me de pôr um gajo que se chama George Lopez, que é um gajo que é chicano, mexicano, nascido nos Estados Unidos, já fez 3 HBO specials nos Estados Unidos. E eu lembro-me de no fim no seu primeiro special, que é Why You Crying, o meu amigo vem do seu quarto e disse, estás maluco, estás aqui a rir feito um maluco, estás a fazer o quê? Disse, foda-se, encontrei este gajo aqui no YouTube, estou aqui a morrer. E ele senta-se e eles sugerem-me um outro solo dele, que era mais recente, e eu vejo o solo completo, os dois, e ele senta-se comigo e ri-se. E quando termina o solo, eu viro-me para ele, isso foi há uns 10 anos atrás, eu disse, um dia vou fazer isso. Pá, o gajo manda uma gargalhada de todo o tamanho, foi a minha primeira piada. Mas pronto, já agora só para terminar, aqui respondendo a ti, que é, o nosso objetivo aqui no fundo é criar uma noite familiar, porque pelo menos, aqui o preto não, porque ganha dinheiro, interessa, não, a brincar. Em português nunca. Não, mas, por exemplo, nós enquanto humoristas, o que nos acontece cada noite vamos fazer, vamos para um bar onde não somos pagos, para testar piadas a qual estivemos a trabalhar, onde temos pessoas muitas vezes que não nos são próximas e que não estão interessadas em criar uma relação, como nós estamos aqui agora a fazer, e estão, em alguns sítios, estão assim de cara fechada, assim do género, tipo, faz-me rir. É um bocadinho como se fôssemos aos jardins zoológicos e estamos à espera que o macaco faça malabarismo, não é? Para nos entreter. E aqui nós queremos fazer uma coisa diferente. Nós queremos humanizar tudo. Queremos humanizar as pessoas que estão aqui a contar piadas, queremos criar relação com as pessoas que estão aí desse lado, com vocês, e queremos partilhar tudo. E isto é que é importante, por isso é que eu digo. E isto é verdade. Sem vocês, sem a vossa abertura, sem o vosso estar como vocês estão e como nos receberam, é muito difícil. A primeira edição, nós tivemos pessoas, comediantes, disseram assim, foi a melhor noite. Porque o facto de vocês estarem abertos a receber piadas, mesmo que não se riam, podem não achar piada uma determinada piada, mas estão abertos a recebê-la, nós sentimos enquanto comediantes aqui à frente. E isso já é maravilhoso para nós. É isso. Próxima pergunta. Ao tópico? Ao tema? Não? Ninguém? Receitas de bacalhau para... Querem falar mais alguma coisa? Não? Mais nada? Não? Então, já agora eu aproveito e... Desculpem estar a monopolizar aqui o microfone. Eu gosto deles pretos e grandes. Não sei se... Não digo nada. Vais quarta, não é? Vou. Aonde? O que é que vocês acharam? Gostaram? Gostaram muito? É para repetir? Sim? Uma coisa pessoal, já tenho assistido a outros shows de stand-up aqui no Barreiro.
E às vezes tenho visto comediantes que, pronto, merecem todo o nosso, pronto, os nossos aplausos também, mas a realidade é que o vosso até agora foi o melhor que eu vi aqui no Também é Barreiro. grátis. É grátis também. Não, os outros que eu assisti também foram. Estou a mas, brincar, obrigado. Não, olha, obrigado, a sério. Isso é bom. Quinzenalmente, está bom? Está bom? Quinzenalmente, semanalmente? Vamos trabalhar para isso, não é? Vamos trabalhar para isso. E talvez a partir da 10ª edição vamos pensar fazer semanalmente. Não é? Pronto. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, algum tópico, alguma... Ali. Vocês, os textos que vocês trabalham também é baseado no que se passa no dia a dia, no trampo, ou seja, o que for, ou também por experiências pessoais, ou por exemplo o sol que eu não estava à espera que demorasses tanto tempo a escrever um sol. Eu pensava, pronto, isto é o que eu pensava, vou dizer. Agora digo um grande palavrão, não é nada disso. Pensava que era mais do momento e, por exemplo, estavam inspirados e aquilo saiu numa noite, por exemplo. Mas também já estou a ver que isto é uma coisa quase como escrever, se calhar, um filme, ou digo eu, não sei. Bom, o que eu escrevo é tudo o que acontece à minha volta. Eu acho que a maior parte dos humoristas, quando faz stand-up comedy, eu acho que é a visão que nós temos do mundo, não é? É mais do que isso. Eu demorei 3 meses a escrever o solo porque eu, ao contrário de muitas pessoas, eu sou péssimo a escrever, porque a minha mente é muito rápida, então eu não consigo acompanhar, então eu não escrevo. Eu faço as piadas à medida que vão acontecendo. Tipo, eu sou secretário-geral da Federação de Natação de Cabo Verde, eu fui à Argélia, eu fui à China, eu vim da Coreia do Sul agora, eu fui a Budapeste. E quando tu sais fora do teu entorno natural, tudo o que é input começa-te a fazer escrever. Então eu vou fazendo as piadas na minha cabeça e vou apontando os tópicos para não me esquecer. E depois tu tens que fazer a ligação entre as coisas. E há piadas que não resultam. Em Portugal há uma coisa incrível que é os open mics, que tu testas o teu texto. Em Cabo Verde não há. Em Cabo Verde eu testo os meus solos à medida que os vou fazendo. O meu primeiro solo tem 20% que foi retirado e posto coisas novas e foram mudadas e não resultou. Mas eu estou a fazer isso quando eu estou a atuar. Aqui não. Aqui tu testas, não resulta. Quando tu constróis uns solos já sabes mais ou menos o que resulta. Então tu vais testando as piadas. A última piada do meu solo, que se chama Esse que me é feito, que é Eu Sou Feito Assim, a melhor piada dessas era eu a fazer a escritura final e olho para um quadro que a minha mulher tem lá em casa e é a melhor parte do meu texto. Tipo, foi uma inspiração que eu olhei para o quadro, porque o quadro, aqueles quadros que as mulheres põem lá é videovigilância. Tipo, eu estava a olhar para mim com uma cara, eu disse, por isso quando ela viaja, aquele quadro está sempre a controlar um gajo. E aquilo foi, aconteceu. E então demora algum tempo. Eu acho que cada um tem o seu estilo. Mas há coisas que resultam na tua cabeça e depois não resultam em palco, há coisas que dizes, não, ninguém se vai... Eu já tive muitas vezes, como não consigo testar, quando vou fazer, disse, esta piada vai ser espetacular. E não é. E depois há uma piada que não estás nada por ela e todo mundo morre. Então tu vais fazendo adaptações à medida que as coisas vão acontecendo. Nós, infelizmente, não temos a vantagem de vocês, que é terem open mics e poderes ir testar, porque a primeira vez que eu atuo aqui, e agora não tem nada a ver, porque eu mudei completamente o show, completamente a abordagem, porque são culturas diferentes e tu tens que entender isso, e por isso é que se vai trabalhando a pouco e pouco para entrar na cabeça dos portugueses, porque mudou muito, mas acho que para mim, principalmente em Lisboa, e mais a geração mais velha é incrível. A minha mulher está chocada, ela não vem cá muitas vezes. Há dias pediu uma informação a um senhor, o senhor disse-lhe, minha filha, se nem você sabe onde é que vai, imagine eu. Qual é que era a pergunta? Estava aqui bem chill. Escrever os textos, não sei. Honestamente, para mim, escrever os textos é tipo tentar exprimir, estás a perceber? Tipo, o que é que uma pessoa sente, honestamente. E isso vai levar um bocado àquilo do limite do humor. Que o limite é tipo, tu sentes mesmo isso. Porque tipo, se tu sentires mesmo isso, eu acho que podemos explorar. Tipo, eu posso não concordar com o que tu sentes, mas tipo, entendo. Estás
estás a perceber? E escrever é um bocado isso, tipo, tentar exprimir o que é que eu sinto sobre, em relação a alguma coisa. Pelo menos é assim que eu faço. Já agora eu aproveito. Pessoalmente, é tudo aquilo que acontece no dia a dia. Às vezes é por estar mais atento e percebo, ok, isto é engraçado, chama-me a curiosidade. E eu anoto o tópico e depois desenvolvo, ou às vezes é qualquer coisa como, sei lá, ao bocado fomos comprar cerveja para aqui para o bar, e eu comecei-me a rir sozinho, estava a pagar, o Bruno ia a seguir a mim, e era aquele o cartão que tem o chip que agora basta só encostar, não é? Eu estava a imaginar se as pilas fossem assim agora, já não era preciso. É estúpido. Foi só isso. Pronto, isto não é nada. Isto normalmente é o que eu digo à minha namorada quando digo, tenho aqui uma piada e digo-lhe, olha, e se as pilas fossem como os cartões? E ela fica. Mas eu sempre pensei que a dos portugueses fosse assim. Só de encostar. Tá bom. Mas a questão dos textos é isso, obviamente nós partimos sempre de um pressuposto que, ok, isto tem graça, e depois é testar. E testar é sempre arriscado, não é? Aquela piada que eu mandei, por exemplo, aqui da gata, não é? De ir encavar a gata. Vocês riram-se, acharam piada? Pronto, desculpa. Esta gata era moderna. Não era assim mesmo, Não era assim. tens que a morder e arranhar. Por isso é que ela me arranhou depois. Mas pronto, na primeira edição por acaso eu também repeti essa piada e entre estas duas edições eu voltei a repetir esta piada noutro sítio. E o público só ficou a olhar para mim tipo, que nojo. Ele estava lá, ele viu. Porque eu também foi muito mal para ele, portanto, todo o meu espetáculo de 10 minutos, 8, 10 minutos, foi só eu a sentir-me mal em palco, porque estava a contar piadas para pessoas que não estavam com a mente aberta para simplesmente receber piadas, porque era para elas era tudo, ai que nojo, ai ele pina com gatas, Eu tipo, é só uma piada. Assim como, por exemplo, eu já vi muitos espetáculos do Rafael, e ele tinha uma piada sobre violência doméstica. E é isto, nós andamos sempre a testar os nossos textos, as nossas piadas. E eu cheguei a vê-lo a testar 4 vezes a mesma piada e nunca tinha piada. As pessoas não se riam. E ele até brincava com isso, se calhar está na altura de tirar daqui a piada. E ele dizia isto sempre as 4 vezes que eu via a dizer. No quinto espetáculo que eu o vi, na quinta noite que eu o vi, ele percebeu, ok, aqui há qualquer coisa, que no fundo é a premissa. Ok, premissa, como é que eu posso falar sobre violência doméstica e ligar aqui o facto de os homens não querem engravidar as mulheres, ou pronto. E então a premissa estava lá e ele teve que depois repensar e refazer a piada, e quando a refez e disse de outra maneira, já teve um impacto completamente diferente. Portanto, é tudo uma questão de testar, arriscar porque pode não bater certo, e é muito difícil. É muito difícil quando estamos aqui, mandamos uma piada e todos ficam assim. E nós ficamos tipo... Estamos a ficar com calor e aquele suor a escorrer nas costas, mas faz parte e é isso. Bem, muito obrigado. Mais alguém? Não, Uma coisa? uma situação que eu agora queria só expor aqui, que era o seguinte. Eu há pouco, não sei se alguém segue ou vê, isto já é uma coisa que eu via quando era mais jovem, sim, que já estou assim um bocadinho mais avançada na idade, o Twilight Zone. E começou a dar agora outra vez. E um dos episódios que eu amei foi precisamente sobre stand-up comedy, em que um fulano, não sei se alguém viu, demonstra aquilo e aquilo que ele tem que passar, e há uma personagem que lhe aparece, que já foi no tempo passado um comediante, e que a dica que lhe dá é que tu tens que abdicar de tudo o resto para ter sucesso. E o que é que acontecia? Ele ia sempre, entrava em palco com as suas antigas piadas, que ninguém achava piada, e ele começou a perceber que tinha que ridicularizar ou brincar com situações da vida dele, pessoal, da vida de amigos, de alguém que o rodeasse. E isso efetivamente gerava reações agradáveis. E ele começou a subir e
E de certa forma é assim, há assuntos às vezes que vocês mencionam que nos chocam no aspecto porque pessoalmente temos uma ideia sobre eles, mas se encararmos as coisas de uma forma de levar esse assunto mais para... não estou a conseguir explicar o que quer dizer, mas vocês conseguirem brincar com o assunto. É assim, o assunto existe, o problema existe. E não é bom, não é favorável. Mas se conseguirmos tirar de algum partido alguma piada, isso é bom no aspecto de também nós conseguirmos levar as coisas com alguma leveza e não ficarmos tão presos a esse problema. Vá. A questão de há pouco da criança que nasceu sem rosto, não dar a outra face. Quando uma pessoa é de alguma forma religiosa e pode não entender, e o problema existe, a criança nasceu de facto dessa forma, independentemente do que tenha acontecido ou o porquê. Não levarmos isso tão a sério, é um assunto, sim, existe, não é o primeiro caso, nem o segundo, não será o último com certeza, mas temos que levar isso de uma forma... e não estamos a ficar indiferentes a isso, atenção. Simplesmente é dar a outra face, é também entender o trocadilho do... não é? Na igreja ensinam dizer... Sim, claro que sim. Dás a outra face. Claro que e foi muito bem enquadrado, apesar de ser um tema para mim controverso, e fiquei muito chocada e tocou-me imenso como mãe, porque acho impressionante como é que seja possível uma situação dessas nesta altura. Mas entendi, rio-me e sou capaz de a contar como piada também. Isto agora estou a fugir um bocado. Não faz mal, força. Mas se vocês virem esse episódio do... se virem esse episódio, a sério, é muito fixe verem, se tiverem a oportunidade de ver, está a dar no Sci-Fi, nem toda a gente tem acesso. Mas quem gostava de ver o Twilight Zone na altura, vão perceber, não dirigido à voz, não quero que vos aconteça isso, porque eles vão perdendo as pessoas consoante as piadas que vão fazendo. Sim. É esse. Não, terceiro. E ele, conforme faz as piadas sobre aquelas pessoas que têm imensa piada e é de onde ele arranca as gargalhadas do público, essas pessoas vão desaparecendo. Sim. Mas que vos leva, de certa forma, vocês acabam por entrar um pouco, não sei até que ponto é que aquilo que levaram aqui a dizer como piada seja a vossa vida, atenção, fazem-nos às vezes sentir que sim, que é essa porque falam com uma naturalidade, mas às vezes as pessoas tendem a realmente ridicularizar determinados aspectos da nossa vida que não tenham corrido tão bem, normalmente são esses que são falados, para, de certa forma, captar a atenção do público e porque se revêem neles e darem às nossas gargalhadas, não é? Pronto. Desculpa se divaguei assim. Não, está ótimo, obrigado. Querem dizer uma coisa? Não? Queres dizer uma coisa? Pronto, basicamente só, as piadas, no fundo, para terem mais impacto, sinceramente, pelo menos do meu ponto de vista, tem que ter sempre uma base de verdade. E é por isso é que lá está, porque nós temos as nossas vidas, podem ser mais aborrecidas, menos aborrecidas, podemos fazer mais coisas, menos coisas, não interessa. Mas a partir do momento em que tem uma base de verdade, permite-nos fazer com que vocês, enquanto público, também se relacionem com aquilo que nós estamos a dizer. Se eu começo uma história a dizer, eu todos os dias apanho o metro de casa para o trabalho, pode não ser o metro, pode ser o autocarro, pode ser seja o que for, transportes públicos. Vocês começam-se a relacionar, ok, eu já estive nisto, ok, já me acontece isto, não é? Portanto, a partir do momento em que vocês se começam a relacionar com o cenário que nós estamos a descrever, mais facilmente depois quando nós mandamos a piada, vocês riem-se. Porque
se calhar numa altura na vossa vida, num momento em que se calhar estavam de pior humor, já pensaram nisso, não é? Tipo, dar um murro na mama de uma velha porque ela saltou e deu-me assim. De facto já me aconteceu isso no metro, não dei um murro na mama de uma velha, mas houve uma velha que me deu um murro na cara sem querer. Pronto. E eu pensei em dar-lhe um murro na mama. Pronto. Mas pronto. Mas é isto, são coisas relacionáveis, portanto, se fosse chama-me na cara. Pronto, mas é isso, e agradeço imenso a partilha que é realmente muito, muito importante. Querem dizer alguma coisa? Às vezes são situações que a gente exagera, que é para trazer mais comicidade. As coisas não são literalmente assim, a gente pensa na premissa como eles estavam e agora vamos ridicularizar ou tornar isto exageradamente de tal maneira que tinha piada e pronto, é por aí. Já agora só uma coisa muito rápida, desculpe. Que é a questão da piada da bebê, do bebê ou da bebê, por acaso não me recordo agora do sexo, sem rosto. Não tinha? Também não tinha. Pronto. Pronto. Não, mas para mim... Pronto, eu pensei nisto. Nós temos um podcast à tarde em que cada um de nós escolhe três notícias e depois tentamos fazer uma piada sobre isso. E uma das notícias foi essa. E eu, quando escolhi essa notícia, eu pensei, ok, isto é um bocado arriscado. E até mesmo quando falei aqui, pensei, ok, vou arriscar. Porque foi hoje que eu pensei nisso. Portanto, podia correr muito mal. Ok, correu mais ou menos, aí alguns olhares, mais coisas, mas pronto, porque eu próprio sei que, ok, eu não trabalhei muito nesta piada, não pensei muito sobre isto, por isso eu posso estar só a bater num bebê que está sem rosto, coitadinho, que não tem culpa nenhuma, ou de facto estou a conseguir fazer aqui uma piada, portanto é sempre um risco. Força, tinha aí. Olá. Olá. Eu? Sim. Tu és namorada. Eu ri-me de uma piada, mas não percebi se tu percebeste que a caixa multibanco é do sexo feminino, porque tem uma ranhura. Tá boa. Não percebi. Tá bom. Como é que eu me vou defender disto? Tipo, não há defesa. Tipo, ganhou. Pronto, KO, boa. Mais, força. Eu vim cá na primeira sessão, havia uma pessoa com cancro. Exatamente. Na segunda sessão, um rapaz com um problema no lado direito. Para a terceira, o que é que vão trazer? São todos brasileiros. Sei se... Temos que falar a rampa lá fora, exato. Sim, quando a Qualia puser a rampa lá fora, aí sim vamos trazer aquele pessoal mesmo. Diz isso? Rafael Brasileiro, pois. Mas é só. Tá bom? Pois, vocês perguntaram. Olha, é para cima. É assim, como se fosse o freio. Como se fosse... Peço desculpa pelas piadas sexuais. 1, 2, 3, ok. Eu fiquei sem saber o nome do Aleijadinho. Eu? Aleijadinho? Desculpa. Não és Aleijadinho, és só feio. Acho que está mal. Não sei. Pois, estás a ver, está mal. Está mal, é verdade, devia ter perguntado. Eu não sei sabia o Aleijadinho já não porque ele está, estava já foi atrás embora. de mim com a muleta. Já foi embora, pois. Mas agora será sempre o Aleijadinho quando Pronto, vir na está rua. ótimo. Olá, Aleijadinho, É o Aleijadinho, o homem do tremoço, o Jaime que já foi embora. Acho que está bom. Mais alguma pergunta? Não? Tem alguma coisa a dizer o homem vocês? do tremoço. Está aí atrás. Que ele apertou assim o tremoço saltou e ele fez de conta que não se tinha passado nada e contou assim. Tentar enganar-me. Foi. Eu vi. Pronto. Acho que queres dizer uma coisa? Força. Só quero dizer uma coisa, isto é para a produção, para quem está a fazer isto.
tomem só cuidado para que isto não chegue à comunidade cabo-verdiana, porque comida à borla não vão ter espaço para meter o pessoal aqui. E vou ser sincero com vocês. Se houver comida à borla e eles vierem e tu fizeres aquela piada, preto vai para a tua terra, vai-te dizer, quando acabar de comer, compra passagem e vou. Ok, acho que... Força. Só queria aqui uma à parte. Trouxe uma Ana Rita. Uma Ana Rita. Sei que és tu. Tu mandas piadas dessas. Exato. Trouxe uma Ana Rita comigo. Trouxe uma criança com 12 anos, mas eu sou mãe, não há problema. Não sabia para o que vinha. Está arrependida, é isso? Não, não estou arrependida, nada disso. Pelo contrário. Não vou poder estar cá com a mesma regularidade com que vocês vão fazer. É só de 15 em 15 dias também. Pois, ou para o ano. O trabalho não me permite, por isso, sempre que possa realmente. Até vir do chão, não é? Venho e trago sempre os mesmos, por isso estas criancinhas que não vieram nesta segunda edição, que tiveram cá na primeira, não vai acontecer essa situação, vou trazer na mesma, a mesma turminha. Agora só também, desculpem lá, a ranhura multibanco, só para a vossa informação, as caixas multibanco no nosso país são todas elas carregadas, o dinheiro é todo separado unicamente por mulheres. Pumba! Não sabia? Não há homens a trabalhar nessa secção. Tem mais jeito com o dinheiro, não é? É por isso. Okay. Somos só mulheres. Ok, ainda bem. Uma salva de palmas para... Mais alguma pergunta? Não? Tópico? Não? Tremoço man. Vocês têm alguns truques? A voz dele consegue-se ouvir. Vocês têm alguns truques que vos ajudam às vezes a desanuviar, por exemplo, às vezes uma piada não resulta. Vocês têm alguns truques em termos de gestos, ou outra piada logo a seguir, ou sei lá, ou peidarem-se? Não se peidam? Não, pronto. Eu só queria portar a parte do peido, pronto. Não, mas se tiver algum truque, sei lá. Não tinha. Não. Obrigado pela pergunta. Isto que eu vou dizer não é um truque, porque não é meu, porque é uma coisa mais ou menos geral. Normalmente depende do à vontade com que já tens em palco, porque a piada pode não voltar e a pessoa fica em tensão de tal maneira que bloqueia e acaba por não conseguir às vezes prosseguir o seu set. Mas normalmente vê-se muitos comediantes quando mandam uma piada e aquilo sai ao lado, eles dizem de forma a desanuviar e a descomprimir e dizem, isto na minha cabeça por acaso tinha mais piada. Dizem muitas vezes isso. E isso resulta porque o público acha piada o facto de lhe estar a correr mal. Então alivia esse momento. Pronto. Funciona? O que costumo assistir, e pessoalmente também acabo de fazer isso, que é, uma vez comecei a fazer um espetáculo, neste caso um open mic, 10 minutos, em Lisboa, tal, e está a correr muito bem, e de repente eu lembro-me de mandar uma piada que eu sei que era muito esticada, que tinha a ver com o Ângelo Rodrigues e com o Roberto Leal. Era assim. E basicamente, quando mandei, estava tudo a correr muito bem, o pessoal estava a adorar, e de repente mandei aquela e o pessoal ficou... E eu pensei, e eu percebi logo, felizmente percebi logo assim, eu sei, foi uma merda. Assumi logo ali e tinha outra piada logo assim, muito parecida com aquela que já não disse. Portanto, é do género, ok, vou arriscar esta, ok, tipo, isto não tem piada. Portanto, há várias formas de dizer. Inibe, né? Um palavrão. Sim. Por exemplo, de mandar essa piada, depois dizes, foda-se, caralho. Pronto, às vezes acaba por sair assim uma... Sim, às vezes é a melhor forma de lidar com isso. Obviamente, se estiver tudo a sair ao lado e tiver a ser mesmo uma noite de merda, é o que é, e quer dizer, não há muito... No final, se calhar, dizer assim, pá, pois isto... Coisa, desculpem lá não, mas pronto. Mas é por aí. Dar peidos não, porque faz barulho, cheira mal, não é bom para ninguém. Portanto, a não ser que se consiga tocar uma coisa. Não.
É bom para quem o dá, para todos os outros não. Mais alguma pergunta? Tópico? Não? Olha aqui o microfone aqui para a frente, se faz favor. Era duas perguntas. Como é que vocês estavam a falar que vocês não vão a certos sítios porque vão a certos sítios e não recebem, porque não são conhecidos. Primeiro, como é que uma pessoa que faz piadas fica conhecida? E segundo, como é que vocês tiram dinheiro ou lucro disso, já que não recebem? Vamos a fazer uma noite à borla. Alhinho, é ir ao Levanta-te e ri, não é? Infelizmente. Não. Sei lá, eu também não sei. Acho que é uma excelente pergunta. Quer dizer, eu não sei se já perceberam, mas eu estou desempregado. E é engraçado porque eu tenho 33 anos. Só este ano, em junho, para ser mais preciso, é que descobri verdadeiramente aquilo que eu quero fazer. E tem a ver com humor, tem a ver com comédia. E quando nós olhamos à volta e vemos que todas as pessoas que estão relacionadas com comédia não fazem disso o seu trabalho, é um hobby, todos têm um trabalho principal, é complicado. Portanto, como é que nós fazemos dinheiro? Ainda não sei, eu ainda estou a tentar perceber como é que ficamos conhecidos. Também não... É fazer. Aquilo que me disseram foi, olha, boa, não desistas, nunca desistas. Já tive noites de merda e no final disseram assim, pá, aprende e força, não desistas. E depois dizem-me sempre assim, pá, só a partir de 5 anos é que... E eu fico, 5 anos? Então, mas... Fiquei agora desempregado, como é que... O subsídio de desemprego só dá 1 ano. Não, mas é isso, o pensamento é esse, é complicado, não é? Estavas a pensar nisso. Pois não, quer dizer, é que nas noites não, é isso, queres tempo para testar o teu material, tens aqui 10 minutos, tens cerveja ou tens, quer dizer, é um bocado, pá, não é desumano, mas porque nós acabamos por beber, não é? Mas... Eles estavam a dizer, fazes muitos open mic, né? Para ir testando, treinando e melhorando. E há sempre, nunca sabes quem é que vai estar a ver, estás a ver? Portanto, é uma cena que tens de estar sempre a dar tudo o que tens, tudo o melhor que tu tens. Até um dia, pá, podes passar muitas noites em open mic que corra muito bem e vai haver um momento em que se calhar quem gera aquilo ou quem gera outros bares vai-te convidar para ir lá atuar a pagar. E se calhar aí já é um começo. Ou usar das plataformas que hoje em dia tens, o YouTube, o que for, o Twitter, fazer vídeos, criar alguma coisa que acabe por chegar a um público cada vez maior. E isso depois dá-te um alcance, dá-te visibilidade e vai haver alguém que queira que vais trabalhar para algum lado e aí podes começar a ganhar alguma coisa. Eu vou falar um bocadinho de sério agora. Eu tenho estado a fazer muitos open mics em Lisboa. Aproveito quando estou aqui. E há uma coisa que eu tenho notado. A nova geração, não a geração que está agora a sair, muito diferente daquela primeira geração, porque eu estive aqui no tempo que o Levanta-te e ri surgiu, foi na altura que eu estava aqui a estudar, e a nova geração está incrível. Muito poucas vezes tenho encontrado pessoal novo, mau, que é incrível. A noite hoje foi incrível, eu fiz uma noite ontem muito boa, eu tenho feito 2 noites no Odd, maravilhosas. Tipo, tenho conhecido pessoal que está a começar com 3, 4, 5 atuações, muito bom. A minha tristeza é que quando tu ligas a televisão e vês o Levanta-te e ri, que tem que ser comercial, eu entendo, vejo muita merda. Vejo muita merda. E como é que é possível, isso eu digo, pessoal bom, que te faz rir e que tem um ritmo e que consegue, e depois vês e um gajo tem 3 minutos sem te pôr rir. E não tem tempos e não tem piada, só que tem 500 mil seguidores no YouTube ou no Instagram. E vão, é um bocadinho injusto esta vida. Eu vou ser agora sincero no que eu vou falar. Eu comecei o stand-up comedy há 6 anos atrás em Cabo Verde, quando naquela altura eu tinha uma empresa de construção civil, que já não a tenho agora, e muitas vezes gastei o meu dinheiro para ir fazer shows ao interior da ilha, para ir a outras ilhas e divulgar. Foi um investimento que eu fiz, eu perdi muito dinheiro com isto. Adorava o que eu fazia na construção civil,
eu sou formado em Geografia e Desenvolvimento Regional, nunca trabalhei na minha vida nisso. Um dia onde ouvir as minhas piadas sobre isso. E eu criei uma empresa de construção quando cheguei a Cabo Verde, e quando eu começo a fazer o stand-up comedy, eu era palhaço, estúpido, ignorante, aquele anormal. Um ano depois eu era palhaço, estúpido, ignorante, deixei de ser anormal. 3 anos depois eu era palhaço, estúpido, só. 4 anos depois eu era palhaço. Há tempos um gajo vira-se, estava com um amigo meu, veio um gajo e disse assim, olha, conhece, é o Henrique Alhinho, é um dos maiores humoristas cabo-verdianos. Eu fiquei assim, e o meu amigo disse, foda-se, estás espantado. O gajo disse que és um dos maiores humoristas. Eu disse, não, chamou um humorista. Pela primeira vez na vida chamaram um humorista. Quando eu comecei a fazer isto, eu criei uma empresa do zero, numa área que eu não trabalhava, e eu disse, eu um dia vou ganhar dinheiro com isto. Então, o que eu faço em palco faz-vos rir. Mas todo o trabalho que eu faço antes, porque eu faço as produções dos meus próprios espetáculos, é trabalho sério, estás a ver? É trabalho sério, eu estou lá, faço as coisas. Eu, quando eu viajo para fazer shows com as associações, eu pago a minha própria passagem e tenho a minha estadia, para os custos serem mais reduzidos para quem está lá. Então, eu consigo fazer algum dinheiro porque eu ponho a minha alma nisto. Eu viajo, fico em casa de família, eu faço a redução ao máximo dos custos de produção de um espetáculo. O stand-up comedy dá dinheiro. Dá dinheiro. Porque se eu consigo encher um lugar com 100 pessoas a 10 euros o bilhete, são 1000 euros. Tens é que ter mercado e tens é que conseguir fazê-lo. Imagina que eu consigo fazer 1000 euros 5 dias da semana. É muito dinheiro. Mas tens que saber chegar lá. Em Portugal eu acho que vocês já têm um público, já têm um mercado há muito tempo. Infelizmente, quem está a começar e quem é bom não é visto. Mas o meu conselho é nunca desistam, porque o talento ou tem-se ou não se tem. O resto tu procuras e vais atrás. Obrigado. Muito bonito. Bravo. Bom, isto parece a igreja, né? Fazemos todos sentir culpados e tal, e agora eu digo assim, e há ali uma latinha. É igual. Não tenho a hóstia para dar, mas pronto. Mais alguma pergunta? Podemos fechar este segmento? Sim? Está tudo? Pronto, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. É muito importante a vossa presença e a vossa abertura de mente. Não é uma abertura de mente, mas... mente. O próximo espetáculo não vamos conseguir fazer daqui a 15 dias, porque aqui a Qualia vai fazer um upgrade no chão, vai pôr aqui azulejos, vai ficar bonito. Portanto, o próximo espetáculo será dia 9 de novembro, está bem? Iremos divulgar, portanto, é seguirem-nos e acompanharem e coisa. E relembro mais uma vez, se puderem, escrevam aí nos quadros, vamos agora dar marcadores, para escreverem o que é que acharam, está bem? E mais uma vez, muito obrigado e peço uma salva de palmas a vocês. Obrigado. Muito obrigado.